Olá, eu sou a Cláudia, fisioterapeuta do PHS, Samaritano Saúde, do Departamento de Medicina Preventiva. Eu sou especialista em correção postural. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é viva bem com a coluna que você tem. No dia a dia eu escuto muitas pessoas a falarem sobre as dores da coluna, as dificuldades em manter uma postura correta, as tensões, os desconfortos do corpo. Então é muito importante a gente começar a pensar como o nosso corpo é constituído. Nós temos vários sistemas que trabalham de forma independente, mas no dia a dia eles se interrelacionam. Então, embaixo da nossa pele, nós temos várias estruturas que vão funcionar da melhor forma possível para que o nosso corpo trabalhe bem, sem gastos desnecessários de energia. Então, nós podemos começar a comparar o nosso corpo com um prédio, um edifício, porque o nosso corpo é a nossa casa. Então, nós temos que pensar nos nossos pés como o alicerce do nosso prédio. Então, os pés precisam ser firmes, rígidos para sustentar o peso do nosso corpo, mas ao mesmo tempo, eles precisam ser maleáveis para que a gente possa ter movimento. Nós podemos comparar as nossas pernas como a coluna do edifício, o quadril como uma porta de entrada. Cada andar do nosso prédio vai ser um ossinho da nossa coluna, as nossas vértebras, e nós temos aí a cabeça como a cobertura desse edifício. Se a gente pensar numa casa, ainda a gente tem a parte hidráulica e a parte elétrica. No nosso corpo, a gente compara como a circulação e a parte da inervação. Se a gente ainda pensar que o prédio precisa ter uma estrutura rígida, firme, sólida, né? Ele é reto para que não aconteça nenhum problema de infiltração ou nenhum problema elétrico, no nosso corpo a gente também precisa ter as estruturas bem equilibradas, alinhadas, para que a gente não tenha nenhum desconforto, né? Para que o corpo, como eu já disse, funcione da melhor forma possível. Nós também precisamos pensar na questão da locomoção, porque o nosso corpo foi feito para o movimento. Então, uma outra comparação bem interessante é pensarmos no nosso corpo como um veículo, como um carro, né? O carro tem o eixo central, que no nosso corpo é a nossa coluna. O eixo das rodas dianteiras são os nossos ombros e o eixo das rodas traseiras, o nosso quadril. Então, esses três eixos precisam funcionar de forma alinhada, né, para que o veículo ande certinho, bem, para que as peças funcionem sem desgastes, né, sem gastar combustível a mais. E no nosso corpo também é assim. A gente precisa ter um equilíbrio entre os ombros, o quadril, mas principalmente na nossa coluna. Só que se a gente pensar no edifício, os eixos são retos e a nossa coluna precisa ter curvas, né? Muitas pessoas acreditam que quanto mais reta a coluna, melhor ela funciona. E não é bem assim, né? Então nós temos três curvas na coluna. A região do pescoço, que é a curva cervical, a região das nossas costelas, né, que é a parte dorsal ou torácica, e a região da nossa cintura, que é a curva da lombar. Então, nós precisamos que essas curvas estejam equilibradas para suportar o peso do nosso corpo, para distribuir as forças, né, que a gente vai tendo no dia a dia e também para proporcionar movimento para as estruturas. Então, se essas três curvas tiverem um equilíbrio, nós conseguiremos ter uma postura ideal, que é aquela onde as forças sustentam o nosso corpo e conduzem ele aí nos movimentos do dia a dia sem sobrecarga e com a máxima eficiência
possível. Então, assim, a gente acaba gastando menos energia. Quando nós não temos uma boa postura, ou quando essas curvas não estão equilibradas, a gente começa a ter as alterações posturais, né? Então é muito comum a gente ver as pessoas com a cabeça muito para frente, né? Com os ombros fechados, com aumento ali da curva do dorso, ou muitas vezes com aumento da curva dorsal, com uma postura muito reta. Então essas alterações vão trazendo desequilíbrio que vão fazendo com que as pessoas sintam desconforto, dores musculares, tensões e mesmo alterações que vão parando com as funções habituais do nosso corpo. Então é interessante a gente pensar também que a coluna tem relações diretas aí com o sistema nervoso. Lembra que eu falei dos andares do nosso prédio? Então as nossas vértebras são esses andares. E ali na nossa coluna, de cada vértebra vai partir um par de nervo, que vai tanto para os nossos músculos, para as articulações, mas os nervos também levam informação do cérebro para os nossos órgãos. Então eu vejo muitos pacientes com queixa de dor de cabeça, que não respiram bem, às vezes tem dor de estômago, o intestino muito preso, cólicas menstruais, intestinais, que já foram em vários profissionais, que já tomaram medicações, já fizeram tratamento e de fato não conseguem a cura para as suas queixas. E nunca observam a sua postura. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu tenho uma cabeça para frente ou que fica grande parte do tempo baixa no celular ou nas atividades que eu faço no dia a dia, isso vai trazer uma grande sobrecarga, não só para os meus ombros, para o meu pescoço, mas também para a cabeça. Então, parte daí uma grande série de desconfortos e dores. Da mesma forma, como eu já disse, se a gente não tiver um bom alinhamento das curvas, os meus órgãos vão sofrer com essa sobrecarga. Então, a postura também é importante para um bom funcionamento dos sistemas corporais que eu falei inicialmente. A gente também tem que pensar muito na questão da respiração como uma manutenção da posição do meu tronco. Então, se a gente pensar, toda vez que eu puxo o ar, as minhas costelas se expandem, naturalmente a minha barriga, os músculos abdominais vão se alongar um pouquinho, vão se distender para que o ar entre no pulmão e aí a minha lombar, todos os músculos posteriores das minhas costas vão sofrer a sobrecarga para a manutenção do meu tronco. E quando a gente solta o ar, naturalmente as costelas vão se aproximar, os músculos abdominais tendem a contrair e a gente relaxa a musculatura da coluna. Então vamos pensar aí no nosso dia a dia. Se isso é um mecanismo natural, eu preciso respirar bem, dar tempo puro para que o ar entre no meu pulmão e principalmente pensar nessa mecânica de aproximar as costelas, soltar todo o ar do pulmão e da minha barriga para que eu tenha uma lombar mais estabilizada. Então fica a primeira dica para vocês, que a gente precisa pensar constantemente na respiração, nesse processo de soltar o ar, aproximar as costelas, ir contraindo o abdômen durante as minhas atividades, para que eu não sobrecarregue a minha coluna. Então, se eu for sentar numa cadeira ou em qualquer lugar, lembra sempre, solta o ar e faz o movimento. Quando for levantar, solta o ar, contrai o abdômen e levanta. E assim por diante. Se eu for pegar um peso no chão, eu solto o ar, contraio o abdômen. Se eu for estender uma roupa no varal ou pegar um objeto no armário,
eu solto o ar e faço o gesto. E assim, se a gente for repetindo habitualmente, o nosso cérebro leva essa informação para o inconsciente e naturalmente, sem a gente precisar pensar, quando eu estiver soltando o ar, eu vou estar fazendo algum movimento no meu dia a dia. Então, isso faz com que eu proteja a minha coluna, né? É importante que a gente vá pensando na força abdominal, porque é essa relação entre respiração, musculatura da barriga, os abdominais, e a minha musculatura da coluna é que, trabalhando em equilíbrio, vão sustentar o meu tronco. E aí a gente tem metade do corpo para cima do quadril e metade do corpo para baixo, que são as pernas, né? Tornozelo e pés. Então a gente precisa ter um equilíbrio também entre essas metades para que o corpo funcione da melhor forma possível. E quando a gente pensa, né, nesse equilíbrio total de corpo, a gente vai conseguir manter isso, né, no nosso dia a dia, como eu já disse. Então é importante que vocês parem para pensar como é a ergonomia do corpo, né? Como vocês estão trabalhando, usando o corpo, como vocês descansam, né? Como a gente vai fazendo gestos do dia a dia para que a gente consiga observar, né, muitas vezes o que a gente está fazendo de errado, entender os sinais que o corpo vai mostrando, né? Muitas vezes o cansaço, a falta de sono, né? A fadiga, as tensões musculares, as dores, né? Tudo isso é sinal que algo no nosso corpo não vai funcionando de forma correta. E quando a gente para observar o corpo, mas vai dando condições para ele funcionar da melhor forma possível, a gente vai encontrando um equilíbrio, que a gente fala da ergonomia do corpo humano. Então, se a gente conhece o nosso corpo na sua totalidade e utiliza ele da melhor forma possível, a gente consegue ter recursos para prevenir futuras alterações, sejam elas de origem postural ou não. Então, tudo isso na prática vai reverter uma melhor qualidade de vida para vocês, né? Então, é importante também que a gente aprenda a adaptar as nossas atividades, sejam elas profissionais, né, do trabalho, ou pessoais, nos gestos do dia a dia, né, nas nossas atividades físicas, para que a gente consiga executá-las da melhor forma possível, com o mínimo esforço, sem prejudicar o nosso corpo, que é outra coisa que não acontece, né? A gente fica tão preocupado com as atividades, com o que a gente tem que entregar, com o tempo, com as multitarefas, que o que a gente menos dá importância é para o nosso corpo, ou para como nós estamos usando ele. Então, a gente precisa fazer esse esforço para que a gente consiga, né, ter cuidado, proteger aí, né, os segmentos corporais de futuras lesões. Então, compreender esse funcionamento adequado do corpo é muito importante, né, para o funcionamento, para que a gente conheça. E aí, qualquer coisa que fuja daquele funcionamento ideal, o cérebro vai alertar vocês e vocês vão conseguir identificar isso também. Então, muitas pessoas me perguntam, mas Cláudia, como que a gente pode, então, usar o corpo da melhor forma possível? Não existe nenhuma fórmula mágica, né? No começo é muito difícil a gente mudar os hábitos, mas isso precisa ser feito, né? Todo dia a gente vai pensando no funcionamento do corpo, né, das coisas que não estão trazendo benefícios e o que eu posso ir mudando. Aos pouquinhos, passo por passo, a gente vai conseguindo caminhar e mudar os hábitos. Então, como eu disse, é muito importante que a gente vá observando, né, o funcionamento do nosso corpo e como a gente está usando ele no dia a dia.
Também é muito importante que a gente faça um trabalho corporal, de equilíbrio, né? Necessariamente, eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu esteja, né? Então, eu posso pensar na minha respiração e respirando de forma mais tranquila, soltando todo o ar do pulmão. Isso vai trazer uma estabilização dos meus sistemas corporais, a circulação vai ser mais efetiva e eu consigo trazer também um relaxamento para os meus músculos. É muito importante que a gente faça alongamentos diários. A gente não usa só o nosso corpo no trabalho. Desde que a gente levanta, nós já estamos usando o corpo, né? Já estamos sobrecarregando os pés e todas as estruturas que vêm acima. Então, a gente precisa achar um tempinho, 10 minutos, 15 minutos que seja, para eu ter uma pausa diária, para fazer alguns alongamentos, ou pensar isso antes das minhas funções, né? Habitualmente a gente não acorda e dá uma espreguiçada na cama, então isso já vai acordando os músculos, já vai adequando a circulação. Então quando eu levantar, o meu corpo já está começando um aquecimento, né? Mas se eu pensar nas minhas atividades, se eu sou dona de casa, se eu sou um estudante, né? Se na minha função no trabalho eu vou fazer muitos gestos repetitivos com força, ou mesmo ficar muito tempo sentada, né, ou em pé parada, eu preciso também, né, alongar o meu corpo, fazer alguns movimentos para trabalhar a circulação. E isso vai trazendo um equilíbrio para o corpo. Então, se eu trabalhar a respiração com o relaxamento, se eu trabalhar o alongamento e também trabalhar a força muscular, né, de todo o meu corpo, a gente vai conseguir ir usando ele da melhor forma possível, né? Então é importante também que vocês tenham uma prática de atividade física diária, né? Que pode ser uma caminhada, a gente pode começar aí com 15 minutinhos, depois ir estendendo isso de acordo com os limites do corpo. A gente pode também procurar locais que proporcionem atividades físicas, como uma ginástica, né, ou uma musculação. Nós temos aí atualmente várias atividades, né, que nós podemos fazer, sejam elas gratuitas ou que precisem aí, né, de um auxílio de um profissional específico, né? É claro que se vocês já têm dor, algum desconforto ou dificuldade para fazer as atividades diárias, é importante buscar um profissional para que oriente vocês, né, para que ache o que está causando desconforto, para que vocês possam manter aí um equilíbrio corporal. E junto com isso é muito importante que a gente também tenha hábitos alimentares mais adequados, porque se o corpo não funciona bem, se a gente está um pouquinho acima do peso, ou principalmente, né, se os meus órgãos têm um pouquinho de gordura em volta deles, eles não vão funcionar da melhor forma possível. Então isso vai prejudicar também vários sistemas do nosso corpo. Então vamos lembrar que para ter um equilíbrio corporal, a gente precisa pensar nessas condições e ir devagarzinho adequando a nossa rotina, né, a esses novos hábitos para que o corpo funcione bem e para que a gente tenha um bom equilíbrio da coluna, né? Outra coisa que as pessoas perguntam também no dia a dia é: mas eu já tenho uma dor, eu já tenho uma alteração, né? Faz muito tempo que eu tive uma queixa, eu fui ao médico, eu cheguei aí ao pronto-socorro, né? Eu tenho bico de papagaio, eu tenho um aumento da cifose, eu tenho uma escoliose, enfim. A gente pode ter várias alterações e o corpo pode funcionar com elas, né? Desde que a gente pense no alongamento, no relaxamento e principalmente no fortalecimento das estruturas, né? É muito comum aí que os profissionais falem: ah, você precisa de fazer uma atividade física para não ter dor, porque o corpo foi feito para o movimento. Então é interessante que a gente tenha momentos de descanso,
que a gente consiga chegar em casa, deitar um pouquinho, né, dormir bem, mas a gente vem de uma cultura que as pessoas acreditam que a gente precisa ficar descansando, que a gente precisa ficar sem fazer nada, que a gente passa horas na frente da televisão ou horas na frente do celular. E as posturas que a gente vai adaptando, quanto mais tempo a gente fica, né, deitado ou sentado, isso prejudica muito a nossa coluna. Então é importante que vocês tentem achar um equilíbrio também entre as atividades funcionais, né? Estou muito tempo sentado, então procura levantar para mexer um pouquinho as pernas, os braços, aproveitar para tomar um pouquinho de água, né? Ou se eu estou deitado, procurar ficar deitado numa posição mais adequada, né? Para evitar aí as alterações e as dores. Então, vamos sempre pensar num equilíbrio entre as atividades. Eu preciso descansar, mas eu preciso usar o meu corpo também. Eu preciso entender os limites do meu corpo para não usá-lo demais, né? Então, quando o meu corpo estiver cansado, quando estiver demonstrando algum sinal de tensão, eu preciso parar um pouquinho também, pensar na respiração, pensar em movimentar o corpo, alongar para que ele consiga aí ter plenitude. E aí vão algumas dicas de postura que vocês podem ter habitualmente, que nos ajudam no nosso dia a dia. Então, sempre, em qualquer atividade que vocês estejam fazendo, em pé ou sentado, é importante que vocês mantenham os pés paralelos, um ao lado do outro, coluna alinhada, como se a gente tivesse um ganchinho na cabeça, soltando o ar, né, e contraindo o abdômen, para evitar aquela postura desleixada de ombros, né, de coluna, com a barriga solta. Então a gente pode pensar lá, quando eu pego um objeto, né, em flexionar os meus joelhos, né, em fazer uma pequena flexão de tronco, mas sempre soltando o ar, né, dormindo na posição correta, de lado, né, com um travesseiro ou uma almofada entre os joelhos, com um travesseiro embaixo da minha cabeça, alinhando o meu corpo. Ou se eu for dormir de barriga para cima, né, que seja, né, com um apoio apenas no pescoço e um apoio embaixo do joelho para que a coluna fique estabilizada, né? Nós podemos pensar, quando eu for tirar um objeto, pegar um objeto no chão, né, pegar um objeto no armário ou tirar um objeto do carro, né, sempre pensar lá em soltar o ar, contrair abdômen, flexionar os joelhos, né, para usar os meus pés, os joelhos e o quadril como uma alavanca para auxiliar no peso, né? Se eu for varrer a casa, passar pano, fazer alguma atividade que demande aí a flexão de tronco, sempre pensar, né, nessa estabilização do abdômen e dobrar os joelhos para que eu leve os braços e evite curvar a coluna, né? Então, lembrando sempre em fazer um pouquinho gestos com o braço direito, trocar a posição ali, né? Seja do rodo, da vassoura ou do gesto que eu estiver fazendo no dia a dia, né? Ali na máquina do meu trabalho. Outra coisa, quando eu estiver em pé na bancada do trabalho ou na pia da minha casa, no fogão, evitar ficar com a cabeça muito baixa ou deixar os ombros fletidos, né? Sempre pensar lá na estabilização do abdômen, em abrir os ombros, né? Às vezes adequar a altura da bancada ou da pia, né? E normalmente quando eu vou falando das dicas de postura, as pessoas dão muita risada, porque eu sei que é difícil a gente pensar em todas essas mudanças, né? Às vezes tem pacientes que me perguntam, mas eu duvido que você durma com esse monte de travesseiro, ou que enquanto você esteja fazendo as suas posturas, os seus gestos, você lembre de tudo isso. E realmente é muito difícil a gente pensar na postura ideal em 100% do nosso tempo.
Mas por isso que existe, né, os exercícios e a manutenção do meu corpo. Se eu sei que no meu dia a dia minha tarefa é muito extenuante, né, eu vou gastar muito do meu corpo, da minha força física ou da manutenção da postura, eu preciso obrigatoriamente ter um equilíbrio, né? Como uma conta bancária, uma poupança que eu vou tirando ali no dia a dia do meu corpo, eu vou gastando ele, mas eu vou repor de alguma forma. Seja com alongamentos, com uma caminhada, como eu disse, com atividades físicas, atividades de relaxamento, né? É importante que a gente tenha algo prazeroso também, né? Como talvez uma leitura, um artesanato. Muitas pessoas gostam de cuidar das suas plantinhas, do seu animal de estimação. A gente precisa ter também durante o dia 10 minutinhos ali para que o cérebro se desconecte das atividades e principalmente das preocupações, né? Então lembre-se, se no dia a dia eu forço demais o meu corpo, eu gasto dele, eu preciso ter um equilíbrio, depositar ali, né, os exercícios, o relaxamento, o alongamento, para que ele fique equilibrado e eu consiga viver da melhor forma possível. Então eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Atualmente a gente consegue achar na internet também muitas dicas de como usar o corpo da melhor forma possível, como usar o nosso corpo aí nas atividades, né? E manter ele de forma equilibrada. Fiquem atentos também às nossas mídias, né, do PHS Samaritano, porque lá a gente dá várias dicas, não só de como usar o corpo da melhor forma possível, mas de como viver bem. Muito obrigada!